Eu quero convidar o meu irmão a abrir sua Bíblia, texto de 1 Coríntios capítulo 15. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, eu quero parabenizar aqui os irmãos que hoje estão trabalhando, os irmãos do louvor, os irmãos da filmagem que estão aí se empenhando, os irmãos do acompanhamento que a gente nem vê, mas estão trabalhando por trás dos bastidores, acompanhando os irmãos que estão vendo pela internet, os irmãos da sonoplastia, do multimídia, lá da recepção, portaria, o apoio ao culto. Que Deus abençoe cada irmão, lá que estão cuidando das nossas crianças, o ministério infantil. Que Deus abençoe cada irmão, cada trabalhador, cada um que está se dedicando a servir a Jesus nessa noite. Parabéns, que Deus te fortaleça, que Deus derrame graça sobre sua vida cada vez mais. Eu quero convidar você a ler comigo o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, e nós vamos ler somente o versículo de 1 ao versículo 4. É um resumo de todo esse capítulo. 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 4. Quero também parabenizar os adolescentes que ensaiaram uma pantomima tão linda, tão bonita para essa noite. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue dando inspiração para que novos trabalhos, novas expressões de arte vocês possam dedicar ao Senhor. Parabéns, Thaís, pelo trabalho artístico, e os irmãos que apoiaram. Jesus voltará, aleluia. Quem olhar a arte e lembrar da letra da música, vai entendendo cada momento, cada expressão que a letra vai ministrando e que representa quem Jesus é para nós. Isso é maravilhoso, amém? Que Deus te abençoe. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao 4, a ressurreição de Cristo é o tema da leitura. Se você já encontrou, convido o irmão a dar um glória a Deus. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Você pode ler comigo o versículo 3 e o versículo 4, onde o apóstolo Paulo resume aqui todo o texto praticamente do capítulo 15. Leamos juntos, bem forte, igreja, jovens, irmãos, irmãs, visitantes, amigos, solteiros, casados, sós. Abra sua boca e leia com autoridade este brado maravilhoso. Vamos lá? Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que a palavra dele possa, junto com tudo que foi ministrado aqui, possa chegar ao teu coração. Irmãos, os dias são difíceis e não é preciso nem ficar repetindo essas coisas todas que nós já vemos semana após semana, dia após dia, nas TVs, na internet e tudo mais. Hoje eu soube de um fato muito triste, de um senhor morador aqui do Pilar, que ele veio a falecer. Ele já estava há 4 dias sem se alimentar, sem comer, sem sair de casa, uma depressão profunda, o seu corpo não aguentou e ele veio a falecer.
E eu fiquei pensando no retrato dessa situação, desse homem, e o retrato da situação da nossa sociedade, quando nós nos encontramos assim, completamente sem esperança. Celebramos a Páscoa, mas para muitos, como eu também vi, a Páscoa para muitos é comer chocolate. Eu vi uma pessoa que ela não tinha mais lugar onde botar tanta sacola de ovo de Páscoa e de barras de chocolate. Ela entrou numa loja, eu acho que ela deixou o salário dela todinho ali, porque era chocolate, devia ser chocolate para a tia, para a prima, para a avó, para o vô, para o sobrinho, para a mãe, para o amigo. Era muito, ovos grandes de chocolate. E eu fiquei pensando, a sociedade está assim. A sociedade, ela está completamente sem perspectiva, doente da alma. Como aquela pessoa que pensa que Páscoa é comer muito chocolate, distribuir chocolate e entrar na onda do consumismo, porque aprendeu isso desde criança e não pode deixar de fazer agora. E como esse homem que depois, devido a uma depressão profunda, também perde a sua vida. Na realidade, a sociedade, ela vive como tateando no escuro, procurando alguma coisa onde possa se agarrar, tentar encontrar uma perspectiva de vida. E as pessoas tentam de todas as formas, de todas as maneiras, encontrar um modo de ter esperança e de ter uma perspectiva para o amanhã. Porque quando a gente perde a esperança de alguma coisa, quando a gente perde a perspectiva de alguma coisa, nós perdemos tudo. Não há no que mais nós nos agarrarmos ou termos por que viver. Algumas pessoas nesses dias se apegam à perspectiva da cura da doença. Não, nós vamos ter essa cura. Quando tivermos a cura, aí eu vou voltar a fazer aquele curso que eu queria voltar a fazer tanto. Quando quando tivermos a cura, então eu vou voltar a trabalhar e ser útil. Quando tiver a cura, aí eu vou voltar a ser feliz e fazer aquilo que eu gostava tanto de fazer. Quando tiver a cura, quando a cura chegar. Na realidade, tudo isso é falta de perspectiva de vida. Porque a cura maior, porque a perspectiva maior de cura, de vida, de restauração e de esperança que nós pudéssemos ter para o amanhã, já foi revelada. E esse final de semana, a Páscoa, é justamente isso. Não tem no que você mais esperar. A sociedade, ela caminha para um fim, para onde o Apocalipse declara que ela caminha. Mas a igreja de Jesus, os salvos em Jesus, o povo de Cristo Jesus, eles são vitoriosos pelo sangue do Cordeiro. Posso ouvir um amém? Nós caminhamos rumo à vitória. Enquanto não chegamos à completa vitória, à volta de Jesus, nós celebramos a granel, de pouquinho em pouquinho. Ora agora, ora depois. Ora Deus recolhe um. Ora Deus permite que a gente continue aqui servindo. Mas nós estamos caminhando para a mesma direção. Quando a gente lê o capítulo 15 de 1 Coríntios, a gente vai entendendo sobre a centralidade da ressurreição, porque na igreja de Corinto, como hoje também, muitas pessoas não creem, estão numa igreja, mas não creem na ressurreição de Jesus, porque se crescem, agiriam de forma diferente. Na realidade, muitos crentes, muitas pessoas não creem na ressurreição de Cristo e não creem na sua própria ressurreição. Era como viviam as pessoas no tempo da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela estava inserida numa cultura grega.
E os gregos não acreditavam na ressurreição corpórea de pessoas após a sua morte. Eles achavam que as pessoas, ao morrer, elas poderiam até ressuscitar, mas só sua alma iria para um estado eterno. O corpo não. Os gregos não acreditavam que alguém pudesse ressuscitar corporeamente. E isso já estava minando a igreja de Corinto. Muitas pessoas não acreditavam mais na ressurreição corpórea nem de Cristo e nem do que os salvos em Jesus também ressuscitariam. Paulo, então, dedica todo o capítulo 15, e eu convido você a, na sua casa, ler com calma, porque tem ensinamentos profundos e tremendos para nós aqui. Paulo, então, dedica esse capítulo 15 para ensinar essa igreja: olha, como eu passei para vocês o que eu recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados e Cristo ressuscitou o corpo dele, como nós vimos. O cristianismo, ao contrário da cultura grega, ao contrário de muitas pessoas, ele crê, ensina que a máxima do evangelho é a ressurreição de Cristo. E que se ele ressurgiu, você que crer nele também ressuscitará após a sua morte. Você crê nisso, meu irmão? Só os que creem podem dizer um amém bem forte. Amém. Paulo vem e escreve isso aqui contrapondo a cultura grega, para que os crentes de sua época perdessem a dificuldade de crer. Paulo está esclarecendo para essa igreja a centralidade da ressurreição de Cristo e que essa ressurreição é o centro da mensagem do Evangelho. Oh, que coisa maravilhosa para nós hoje. No século 21, que cremos em Jesus, precisamos também deixar de lado toda a nosso conhecimento de cultura da modernidade e voltarmos ao Evangelho de Jesus e termos a ressurreição de Cristo como a nossa esperança maior. Não importa se vão descobrir a cura completa para a Covid ou não, porque depois pode vir uma outra enfermidade. Não importa se a vacina ela traz imunidade completa ou não. Não importa o que possa acontecer na sociedade, porque na realidade os salvos em Jesus estão caminhando para uma ressurreição aos pés de Cristo Jesus. E é isso que a palavra de Deus ensina, e é isso que nós celebramos nesse final de semana. Jesus ressuscitou. Amém por isso? Então repete comigo bem forte: o meu Jesus ressuscitou. 1, 2, 3 e já. Ressuscitou. Essa é a razão da nossa fé. Essa é a razão da sua fé, meu irmão. Amém ou não? Você que está aí assistindo a gente pela internet, essa é a razão da sua fé. Você que está aqui conosco, a ressurreição de Cristo é a razão da sua fé. O nosso Jesus não está no túmulo. O nosso Jesus não está na cruz que ele foi pregado. O nosso Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo. Diferente de qualquer outro que construiu um pensamento ou que fundou alguma grande religião no planeta Terra, Jesus está vivo. Se você for a Meca, você, no caso o povo islâmico, que uma vez, pelo menos na vida, tem que ir a Meca, lá está o sepulcro de Maomé. E pelo menos uma vez, quem é muçulmano tem que ir lá e rodear, fazendo uma sequência de orações, o sepulcro de Maomé. Se você for na Europa, lá está o sepulcro de Allan Kardec, que fundou o Espiritismo. E se você pode ir visitar o túmulo de Buda,
Você pode visitar o túmulo de qualquer outro grande religioso, ou que pregou alguma coisa e fundou uma grande religião no passado, mas você não vai conseguir visitar o túmulo de Jesus e ver ali o seu corpo, porque Jesus saiu dali. Não se sabe onde é o túmulo de Cristo, e muito menos se soubesse, ele estaria vazio. Não teria graça nenhuma, porque Jesus, ele não ficou naquele lugar. Jesus ressuscitou, e Jesus, ele subiu aos céus, e hoje ele reina nos nossos corações, amém? O corpo de Cristo era um corpo fraco, quando ele apanhou. Era um corpo moído pelas chicotadas. Foi um corpo que sofreu de tanto perder sangue. O corpo de Cristo foi um corpo que, ao morrer, era um corpo que já não tinha forças. Jesus declarou que ele não tinha forças mais, e as suas últimas palavras antes de entregar o seu espírito, nós lemos hoje pela manhã o texto, ele disse: está consumado. E ali ele entregou o seu espírito, ou seja, ele não tinha mais força. Esse corpo frágil, esse corpo sujeito a dores, esse corpo sujeito a chicotadas, esse corpo que ali faleceu, esse corpo ressurgiu. Esse corpo, esse mesmo corpo, ele ao terceiro dia, ele ressurgiu, mas quando ele ressuscita, não era mais nas características daquele corpo frágil, daquele corpo necessitando de coisas dessa terra. Ele é um corpo glorificado, poderoso, um corpo forte, um corpo ressurreto. Ele podia passar pela parede, mas ele também podia abrir uma porta e entrar. Jesus podia comer um peixe com os discípulos, mas ele também podia ficar sem comer nada se quisesse. Jesus podia beber um copo de água com os discípulos, ou por onde ele passasse, mas ele também não precisava de água. O corpo de Jesus ressurreto é um corpo totalmente diferente do corpo que ele padeceu ao morrer. Era um corpo fortalecido. O corpo da ressurreição de Jesus não tinha o conflito carne e espírito. Os desejos da carne, o que a carne pede que a gente faça, e aquilo que o Espírito está dizendo, não é por aí, isso é tua carne, faz o que eu quero, e fica essa briga o tempo todo dentro da gente. O corpo que Jesus ressuscita não tinha mais essa luta, era um corpo em que estava conduzido pelo Espírito. O Cristo vivo, com um corpo poderoso, ele subiu aos céus, e ele, ao subir aos céus, ele deixa para nós o seu Espírito Santo. É esse Espírito que agora habita em nós, amém? O Espírito Consolador, o Espírito que nos fortalece a continuar. Filipenses capítulo 3, versículo 21, ele diz para nós, bem forte essa ideia, pelo poder, lê aqui comigo, lá na tela, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, como aquele corpo que ele morreu, tornando-os semelhante ao seu corpo que? Glorioso. É aquele mesmo poder, o mesmo poder que Cristo tem de colocar todas as coisas debaixo da sua autoridade, e que fez com que ele ressurgisse, também vai fazer com que o seu corpo possa ressurgir, e que o seu corpo, na ressurreição, não será como esse corpo frágil, esse corpo fraco que tem uma guerra dentro dele, entre a carne e o espírito, esse corpo que pode ser atingido por uma bactéria, por um vírus que a gente nem vê, esse corpo limitado, que está fracassando a cada dia que você faz aniversário, ele cada vez fica mais fraco, ele cada vez vai perdendo a sua virilidade. O seu corpo glorificado será um corpo forte, um corpo poderoso, um corpo como o de Cristo, um corpo glorificado, um corpo cheio de poder e autoridade para poder reinar
como o corpo de Cristo está sendo colocado aqui. Amém, meu irmão? Nesse texto bíblico nos é revelado que a ressurreição de Jesus tem tudo a ver com a nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo envolve a nossa fé. A ressurreição de Cristo envolve nossa crença de que Ele ressurgiu e que nós também, pela fé, seremos transformados. Nós não vamos ressurgir ou ressuscitar como Lázaro ressuscitou. C.S. Lewis, um grande escritor, século passado, ele fala que deve ter sido muito difícil para Lázaro, porque Lázaro, ele ressuscita de uma morte real depois de 4 dias, mas Lázaro ressuscita para viver no seu mesmo corpo, humilhado, um corpo pequeno, um corpo sujeito às enfermidades, um corpo que tem que trabalhar com as pernas para se locomover, um corpo que teve que morrer de novo. Então ele fala dessa mistura de sentimentos de Lázaro, de que ao mesmo tempo feliz por ressuscitar, rever suas irmãs Marta e Maria, mas ao mesmo tempo saber que aquela não era a sua ressurreição última. O seu corpo último, ele precisava ainda passar pela ressurreição final, onde o seu corpo seria glorificado. Diz a palavra de Deus, os que creem assim, vivem nessa fé, esses aí podem ser chamados de cristão. Por isso que o tema central do Evangelho de Jesus não é só a morte, só a vida, mas a ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a nossa prova, é a nossa alegria completa de que Jesus ressuscitou. Quero que você feche seus olhos nesse momento e vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude. Pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero viver nessa visão da minha ressurreição. Amém? Eu quero, Senhor, viver nessa visão da minha ressurreição. Fecha seus olhos. Deus bendito. Olha aqui, Senhor, nós nesse dia 4 de abril de 2021, nós oramos, Senhor, porque cremos na Tua ressurreição. E cremos, Senhor, que nós também ressuscitaremos. E nós te pedimos, Senhor, trabalha no nosso coração. Trabalha no coração, Senhor, na fé de cada irmão e de cada irmã aqui presente. Jesus, nós te pedimos, nos ajuda. Em meio a tanta notícia ruim, tanto medo, tanta incerteza, nós queremos caminhar nessa centralidade de fé, que é a Tua ressurreição e a nossa ressurreição. Nós oramos, Senhor, nos ajuda, nos fortaleça, cuida da gente, em nome de Jesus, amém, amém. Jesus ressuscitou, e se Ele ressuscitou, você também vai ressuscitar, se você crer nele, amém? Jesus ressuscitou, e Jesus ressuscitando, Ele resolveu o nosso problema do pecado, porque dentro de nós tem essa luta que eu falei para vocês, a luta do pecado. O pecado é uma realidade na nossa vida, e Paulo fala que aquilo que a gente quer fazer é justamente isso que a gente não consegue fazer, e aquilo que a gente não queria fazer é justamente o que a gente vai lá e faz, por causa dessa luta. E ele fala, no auge do seu brado, no texto bíblico de Romanos, ele fala, miserável homem que sou, porque ele olhava e via a luta na sua carne do pecado. Quem me livrará do corpo dessa morte? É o brado de Paulo. Mas ele fala assim, mas graças a Deus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Porque Jesus ressuscitou. Nós somos vencedores porque Ele ressuscitou.
Jesus ressuscitou, e com a ressurreição de Cristo, o problema do pecado, o problema dessa luta dentro da gente foi resolvido, porque Ele morreu e a sua morte foi substitutiva. A morte de Jesus era sua, a cruz que Jesus carregou era sua, a coroa de espinho que foi cravada em Jesus era sua, era nossa. Nada daquilo era dele. Ele foi um homem santo e em nada pecou. Mas justamente por ele ser santo e em nada pecar, ele fala para Jesus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita segundo a tua vontade. Deus tinha um mistério, um caminho para Jesus Cristo, um propósito: morrer. Seu filho unigênito, ele estava dando seu único filho para morrer por nossos pecados. Ninguém poderia estar no lugar de Jesus, porque qualquer um que pudesse estar naquele lugar seria tão pecador quanto eu ou quanto você. Teria que ser alguém como Jesus, alguém santo, filho de Deus, encarnado em gente. Jesus vem. E ele, ao morrer naquela cruz, ele entra ali nessa brecha, que era o teu lugar, o meu lugar. E ali ele morre, substituindo a gente naquela cruz. Ao mesmo tempo que Jesus morreu por nossos pecados, ou seja, o Senhor cumpriu nele o propósito que tinha, ele também ali ressuscitou dentre os mortos, trazendo essa mesma redenção para nós. Quando Jesus ressuscita, é como se Deus estivesse dando carimbo: essa morte, ela valeu a pena. Essa morte é de alguém que poderia morrer pelos pecadores. Essa morte, ela resolve o pecado. Todos aqueles que olharem para esse que morreu, todos aqueles que olharem para a cruz do meu filho, todos aqueles que olharem para a ressurreição do meu filho, esses também herdarão a nova vida que ele teve. A nova vida, a ressurreição, a nova expectativa, o novo corpo ressuscitarão com Cristo Jesus. A questão do pecado foi solucionada. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, mesmo sendo filho de Deus, nós ficaríamos na dúvida hoje. Nós ficaríamos: será que Deus aceitou? Será que o Filho de Deus morrendo por meus pecados? Mas será que foi? Será que não foi? Será que ele foi igual Buda? Será que ele foi igual Maomé? Será que ele foi igual um outro grande religioso? Será? Ele morreu só, como os outros morreram. Mas a questão é que Jesus não ficou na morte. A questão é que Jesus morreu, mas que Jesus ressuscitou. O Senhor passou pela morte, ele sofreu a punição pelo pecado que ele não cometeu, repito, para que nós pudéssemos herdar essa vida eterna. O texto de Gálatas diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. A morte de Jesus, ela foi substitutiva por nós. Texto de Romanos, capítulo 4, versículo 25. E eu convido você a ler comigo esse texto, porque ele confirma isso que eu estou te dizendo agora. Romanos 4, 25, diz assim, se você pode acompanhar também na tela, se já tiver aí: o qual ele foi entregue à morte por nossos pecados, e ressuscitado para o que, igreja? Nossa justificação. Vamos ler juntos o texto? Bem forte. Ele foi Jesus Cristo passou pelas duas fases. Ele morreu por nossos pecados, glória a Deus, aleluia.
Mas Jesus não ficou morto. Ele precisava ressuscitar. Para quê? Ele tinha que mostrar o quê? Para quem? Se ele é Deus, não precisava mostrar nada para ninguém, nem querer te provar nada. Mas Jesus morreu e Jesus ressuscitou, porque a ressurreição de Cristo é o carimbo do Senhor Deus de que essa obra é completa, é valiosa, teve valor. Essa obra justifica o pecador. Ele ressuscitou para nossa justificação. Jesus resolveu o problema do pecado. A ressurreição de Jesus resolve o problema. Hoje essa luta que vive dentro de você, a guerra da carne e do espírito, a vontade de pecar, a vontade de não pecar, essa luta toda que vive dentro da gente, nós podemos levá-la aos pés de Cristo, nós podemos levá-la ao Senhor Deus, via Jesus Cristo, e falar: Senhor, me ajuda, porque o teu sangue, porque a tua ressurreição, a tua morte, a tua ressurreição me justificou do pecado. Então me ajuda a caminhar, me ajuda a cada dia a melhorar, a me santificar, a te agradar com a minha vida. Trabalha no meu coração, perdoa-me pelos meus pecados. E o Senhor Deus aceita o seu arrependimento, o Senhor Deus aceita a sua confissão, o Senhor Deus aceita o seu pedido de perdão, por causa da ressurreição de Jesus, que foi para a sua justificação. Que maravilha! Porque a ressurreição de Cristo não foi somente para que a gente cantasse, vivesse e botasse no estandarte bem grande: o nosso rei ressuscitou, não. Ele ressuscitou para justificar você, para que pudesse carimbar a sua vida hoje, a sua caminhada para o céu. Sem a justificação do Senhor, nós estaríamos perdidos. Nada do que fazemos para Deus teria valor. Mas quando um pecador se arrepende, quando um pecador reconhece os seus pecados, quando um pecador reconhece que ele está longe de Deus e que precisa se aproximar do Senhor, e ele vai aos pés da cruz de Cristo, e esse pecador fala: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa-me pelos meus pecados. Senhor, eu te peço, me ajuda, me perdoa, me restaura, me regenera, me tira os vícios, me tira, Senhor, os fracassos, as lembranças de tudo que eu fiz. Quando um pecador vai aos pés de Jesus e clama por perdão e misericórdia, Jesus olha, Deus olha e fala: Jesus ressuscitou, o meu filho ressuscitou para te justificar. Então você está perdoado. Tem algum pecador perdoado aqui pela justificação em Jesus Cristo? Pode levantar sua mão e dar um glória a Deus? Só os pecadores perdoados. Se você não é um pecador perdoado, não precisa não. Mas se você é um pecador que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, pela ressurreição de Jesus, mais uma vez, levanta sua mão e dá um glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. A ressurreição de Jesus é a declaração que podemos continuar. Nós fomos justificados, perdoados. A ressurreição de Jesus é uma declaração de que a morte foi vencida. Jesus tendo ressuscitado é muito mais do que nós possamos imaginar. Não há na história nenhum registro, não há na história nenhum personagem, ninguém que um dia, tendo morrido, ressuscitou, voltou à vida. Não há na história ninguém que ao ressuscitar, tenha ressuscitado com um corpo melhor do que o que morreu, diferente, superior ao corpo que morreu. Não há na história ninguém. Somente Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morre, quando Jesus Cristo passa pela morte, Ele está indo passar pela maior luta que um homem pode enfrentar, que é a morte. É por isso que tem pessoas morrendo de depressão, porque tem medo da morte. É por isso que pessoas estão colocando no Facebook: não venha na minha casa, eu estou morrendo de medo,
eu tenho medo da morte. É por isso que as pessoas não saem de dentro do quarto para a sala. É por isso que as pessoas não conseguem viver, ter sonhos, expectativas. Porque a máxima é o medo da morte. Jesus Cristo, a Páscoa, a ressurreição de Jesus, é uma declaração que você não precisa temer. Porque a morte, ela, aos olhos humanos, a gente tem até o ditado popular, né, que tem jeito para tudo, só não tem jeito para ela, para a morte. Mas Jesus falou, esse ditado aí não serve. Esse ditado popular não serve na visão cristã, porque a morte não é a última palavra. A ressurreição de Cristo nos joga para outra perspectiva. Aquele que crê em Cristo e na ressurreição de Cristo, esse crê que um dia, quando passar pela morte, a morte também, como foi com seu Cristo, também com ele, ela será vencida. A morte não significa o final. A morte para o cristão não significa que ele encerrou, não significa que ali acabaram os projetos, os planos, os objetivos finais, não. A morte, ela é dolorosa porque a gente perde, e a gente sofre pela perda do ente querido, do irmão, do amigo, da pessoa próxima. A dor está aqui em nós que ficamos, mas aquele que partiu, esse partiu para o corpo superior, esse partiu para uma perspectiva melhor. Nesse texto, o apóstolo Paulo, esse texto da carta de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 51 e 52. 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52, Paulo orienta essa igreja de Corinto, nessa sociedade grega, sobre essa questão da morte, por causa da cultura grega confundia a cabeça deles. E ele diz assim, 1 Coríntios 15, 51 e 52, eis que eu lhes digo um mistério. Qual é o mistério que Paulo está falando? Nem todos dormiremos, mas esse dormir aí é morrer, né? Mas todos seremos o quê? Transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. O apóstolo Paulo escreve esse texto na perspectiva de que Jesus ainda podia voltar, a sua segunda vinda ser em sua época. Então o apóstolo Paulo está falando que na volta de Jesus, aqueles que creem no seu nome serão transformados, nem a morte experimentariam. Sairão dessa perspectiva de um corpo menor, de um corpo sujeito às dificuldades da terra, para um corpo transformado e glorificado na presença do Senhor. Mas aqueles que já tinham morrido, esses ressuscitariam e estariam na presença do Pai. O Senhor faria um milagre. Nós sabemos hoje, irmãos, como também naquela época, que o nosso corpo, ele é 70% de água, 30% matéria, e uma vez o coração não funcionando, bombando e fazendo com que o seu sangue circule da ponta do seu pé até a ponta da sua cabeça, se seu coração parar, essa oxigenação sanguínea parar, nós sabemos muito bem que o nosso corpo, ele se desfaz. Como uma folha que largada no tempo, ela é verdinha, mas por estar no tempo, sem estar ligada a uma árvore, ela muda de cor, ela perde também a composição química que é,
e ela também resseca, e ela também se desfaz. Assim é o corpo. Assim é o nosso corpo físico. Após a morte, ele simplesmente se desfaz. A única coisa que fica do nosso corpo é a nossa ossada. São os ossos, eles permanecem, e na nossa sociedade moderna, porque de tantos ossos não tem onde guardar, a grande maioria são queimados e vão para uma grande caldeira, onde os corpos são, então ali os ossos são queimados e desfragmentados também, um ossário municipal, né, estadual, e ali os ossos transformam em poeira. Acabou. A questão aqui é que mesmo o seu corpo se desfazendo após a sua morte, o milagre é maior. Paulo fala, eu vou te dizer, de um mistério. O mistério é algo sobrenatural. O milagre é maior. O milagre é muito maior do que a nossa mente possa imaginar. O seu corpo, ele voltará a existir, e você terá o seu corpo transformado. A morte não é a última situação, um quarto sem janela, uma situação, um quarto onde não tem uma porta para sair. A morte é uma realidade para a vida eterna, quando a gente está em Cristo Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós também não saberíamos se ressuscitaríamos. Mas como Jesus ressuscitou, e Ele também prometeu, hoje, aqueles que morreram em Cristo, eles não estão nos seus sepulcros. Você tem um parente, um amigo, que morreu em Cristo? Você tem alguém? Irmãos, na nossa igreja nós temos vários que já morreram em Cristo. Mas você tem um parente, alguém chegado a você, um amigo que morreu em Cristo, e você lembra o nome dele? Foi salvo por Cristo Jesus, lembra? Levanta sua mão se você lembra de alguém, se lembra? Você vai revê-lo. A alegria que ele ressuscitou, a alegria que houve uma transformação, houve um milagre. Aquele sepulcro, aquele lugar onde ele foi sepultado, onde ela foi deixada, onde que muitas pessoas não entendem, e no dia de finados vão lá chorar por aquela pessoa que morreu, como se aquela pessoa ainda estivesse ali. Não, essa pessoa não está mais ali. Quem morreu em Cristo está na presença do Pai, está lá celebrando a presença do Senhor. O céu a cada dia mais está sendo recheado de salvos por Cristo, que creem na ressurreição de Jesus, acreditaram pela fé, e também são salvos, e também são ressurretos. Você crê nisso, irmão? Amém? Por isso que aqui na terra a gente canta um pouco do que vai viver lá. Por isso que aqui a gente canta céu, lindo céu. Você já cantou céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Canta comigo aí, me ajuda, irmão. Eu não sei cantar direito, só vocês podem me ajudar. Bem forte, 1, 2, 3 e já. Céu, lindo céu, as mansões todas feitas por Deus. De novo. Céu, lindo céu, céu. Eu vou para o céu. Eu vou para o céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Isso é testemunho de fé. Isso é fé. Isso é crer na ressurreição de Jesus. O que vai para o céu, para a eternidade com Cristo, não é um vapor. Não é um vapor seu. Não é uma alma etérea. Não, é você. É você. Como você se entende? Deus vai te fortalecer e vai te levar para um patamar maior. Este mundo jamais pode me separar das mansões celestiais, todas feitas por Deus. Nós não temos palavras para expressar como é o céu.
Por isso a gente fala das mansões celestiais, por isso a gente fala das ruas de ouro, por isso a gente fala do brilho do sol, porque nossa visão é humana, é esse corpo, é essa mente, é esse cérebro, que só 10% dele funciona, e olhe lá, acho que o meu é 5%, preciso dos outros 5%, e a gente não consegue entender essa grandiosidade da superioridade do céu, mas, como Pedro escreveu, e a gente leu semana passada, mesmo sem ver, a gente crê, pela fé, para a salvação das nossas almas. Amém, meu irmão? A ressurreição de Cristo é uma declaração de que você também pode ressuscitar, vai ressuscitar, e você pode ir tranquilo, vai caminhando tranquilo. Acho que a semana retrasada morreu um cantor, irmão Lázaro, né? E a gente viu os procedimentos médicos por um pequeno vídeo, e ele dando um testemunho já em meio à sua morte, porque o salvo em Cristo, ele sabe que vai passar pela morte, e passar pela morte, como foi com Jesus, muitas vezes envolve dor, sofrimento, solidão, mas só que a gente sabe que está indo para uma transformação superior ao que nossa mente pode imaginar. Por isso nós podemos ir com o coração tranquilo. Amém, meu irmão? A ressurreição de Cristo é a nossa declaração de fé. A ressurreição de Cristo é o carimbo de que Ele te justificou. A ressurreição de Cristo é a demonstração de que a morte não é a última palavra. Por isso, a gente pode viver aqui na terra, crendo que ressuscitaremos com Jesus Cristo. O que faz alguém que tem essa fé? O que faz alguém que crê assim em Jesus? Ele entrega a sua vida, ele vive para esse Jesus. Enquanto está aqui, ele serve a esse Jesus, ele faz o céu vir para a sua vida, ele transforma as coisas que vão acontecer lá na eternidade, puxando para cá, para a sua realidade. Ele serve a Jesus na sua igreja, ele perdoa os seus irmãos, ele se encaixa naquilo que o Senhor está trabalhando, está fazendo, ele ouve a voz do Espírito Santo, ele se arrepende dos seus pecados, ele se quebranta diante de Deus, ele entrega seus dons ao Senhor para servi-lo, ele entrega seus recursos financeiros. Crer na realidade da ressurreição é trazer o céu para aqui, para perto. Eu vou vivendo o céu enquanto eu estou aqui. E uma canção mais antiga ainda diz: sempre será céu para mim, sempre será céu para mim. Ó, que alegria, que gozo, sem fim, sempre será céu para mim. Por quê? Porque eu estou indo para lá e eu puxo ele para cá. Deus, a sua história, eu puxo para o meu coração e eu vou vivendo isso no meu dia a dia, nas minhas vitórias, nas minhas derrotas, nos meus choros, nas minhas alegrias, nos momentos bons, nos momentos difíceis, eu vou vivendo com a perspectiva da eternidade do céu. A pergunta nessa Páscoa que ressoa no nosso coração é: você está com medo de morrer por causa de Covid? Você deve se proteger, você deve usar sua máscara, os jovens devem usar, os adultos, você deve lavar suas mãos, evitar levá-las à boca, passar álcool gel, se não puder usar, lavar as mãos. Você deve se proteger e manter um distanciamento, dentro do possível, na sua história. Mas você não deve ter medo de nenhuma enfermidade, porque o céu te espera. E se for por Covid, aleluia, glória a Deus. E se for por outra coisa, aleluia, glória a Deus. Dedique sua vida ao Senhor Jesus. Como nós cantamos aqui, e nós vamos repetir essa canção: a morte venceste, poderoso esse nome é. A ressurreição de Jesus
ela é maravilhosa. Amém? Você está com medo? Não deixe o medo dominar o seu coração. Nessa Páscoa, entregue sua vida a Jesus. Nessa Páscoa, decida crer na morte, na ressurreição de Cristo e na sua também, se você entregar sua vida a Ele. Nessa Páscoa, reconcilie-se com Jesus. Nessa Páscoa, ande com a perspectiva do céu. O seu caminho é em direção ao céu, a ressurreição de Cristo. Amém, meu irmão? Diz para quem está ao seu lado aí: vem comigo, eu estou indo para o céu. Vamos? Vem comigo, estou indo para o céu. Alguém que não entregou sua vida a Jesus aqui nessa noite, é o seu momento. Há alguém aqui que ainda não se reconciliou com Jesus, é o seu momento. Vem com a gente, nós estamos indo para o céu. Vamos ficar em pé, vamos orar. Quantos irmãos do louvor vêm aqui? Nós não podemos passar para o próximo momento de ceia, concluindo aqui o nosso culto, se nós não orarmos por você. Queria convidar você nesse momento a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar. Jesus querido, aqui estamos nós. Senhor, que bênção é podermos meditar na Tua palavra, na Tua ressurreição, e entoarmos essa canção mais uma vez. Que bênção, Senhor, é sabermos que o Teu Espírito Santo passeia aqui em nós e entre nós. Que bênção, Senhor, é podermos ter a oportunidade de proclamar o Teu nome, a nossa experiência de fé, e darmos a oportunidade para aqueles que também querem fazer, precisam fazê-lo. Olha aí, Senhor, quantas pessoas precisam nessa noite abandonar o medo e se apropriarem da ressurreição pela fé em Cristo Jesus. Olha aí, Senhor, quantas pessoas precisam abandonar o pecado e crer em Cristo e tomarem essa decisão em seus corações, seja aqui ou seja pela internet. Nós oramos por essas pessoas, ó Pai. Oramos para que o Teu Espírito Santo vá passeando e tocando nesses corações, que a ressurreição de Cristo nos impulsione a crer pela fé, que aquelas 500 pessoas que o viram ressurreto, que aquelas pessoas que escreveram, que testemunharam, que aquelas pessoas que andaram com Ele depois da sua ressurreição, que aquelas pessoas que morreram porque tinham visto Jesus ressurreto e não podiam mentir, que o testemunho dos apóstolos, que o testemunho daquelas pessoas que o presenciaram, que o testemunho das pessoas que se entregaram a Ele possam ecoar, Senhor, nos séculos dos séculos, e possa vir o nosso coração nessa noite. Que a ressurreição de Jesus seja algo real para nós, que mesmo sem tê-lo visto, nem antes e nem depois da ressurreição, nós cremos pela fé. Nós cremos, ó Deus, em Jesus, o Jesus que viveu, morreu e ressuscitou. Nós cremos no Jesus que está vivo. Nós cremos no Jesus que intercede por nós junto ao Pai. Nós cremos no Jesus que perdoa os nossos pecados. Nós cremos no Jesus que vai transfigurar, que vai transformar nosso corpo num corpo ressurreto também. Nós cremos pela fé no Filho do Deus vivo, na salvação. Oh Deus, nós oramos assim e te pedimos, confirma isso no nosso coração, confirma isso no coração de cada irmão, de cada visitante, que essa fé, que essa perspectiva seja algo real no coração dos jovens, dos adultos, dos anciãos, que essa fé possa ser algo que nos motive a caminhar com ousadia em meio a tanto medo,
tanta notícia de morte, em meio a tanta escuridão e incerteza do amanhã, que essa fé nos faça, Senhor, encher o peito de ar, de alegria e dizer: eu creio na ressurreição, na vida eterna, e por isso eu posso celebrar o meu Deus, mesmo em tempos tão difíceis, mesmo em dias muito complicados como esses que vivemos. Eu quero celebrar o meu Cristo. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde nós vamos, eu sei o que me espera, eu sei o que meu Cristo me prometeu, eu sei o que Deus tem para mim, e é nisso que eu creio, e é nessa fé que eu canto nessa noite, que eu consagro a minha vida nessa noite, que eu me reconcilio com Cristo nessa noite, que eu entrego minha vida a Jesus nessa noite, que eu decido continuar caminhando. Em nome de Jesus, a nossa fé está em Ti, Senhor.